Então, hermenêutica nada mais é, de modo bem simples, é aquilo que busca interpretar o texto, ou seja, a arte de interpretar textos tem a ver com hermenêutica. E existe hermenêutica jurídica, hermenêutica na filosofia e também existe hermenêutica na teologia, né? Que inclusive é o propósito desse vídeo aqui. Hoje eu quero tratar sobre as cinco etapas as 5 etapas do estudo metódico da Bíblia, ou seja, uma espécie de roteiro para esse estudo metódico, porque existe o que eles chamam de estudo por método do texto bíblico, que respeita inclusive regras de interpretação. E aí existem essas 5 etapas, eu quero tratar sobre cada uma delas de forma bem resumida e bem rápida. Mas para adiantar, essas 5 etapas são o texto, o contexto, as palavras, as ideias e a paráfrase. Dito isso, deixa apenas contextualizar esse vídeo. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre hermenêutica, como já disse, que é a arte de interpretar textos, especialmente hermenêutica bíblica. E o livro texto base que eu estou utilizando de forma bem introdutória é esse livro aqui, que pertence, ou melhor, esse livro é meu, né? Mas quando eu cursei, pertencia, paguei por isso inclusive, pertence, né? Faz parte do curso de teologia nível médio ou ministerial lá da Assembleia de Deus em Curitiba. Esse curso eu fiz em 2013, 2014, 2015, mais ou menos. Nós estamos em 2025 e eu estou gravando esse vídeo apenas como uma forma de revisão de assuntos que eu tenho interesse, inclusive hermenêutica bíblica é um desses assuntos. Então vamos lá, eu já não frequento igreja há muito tempo, então eu estou completamente por fora do que acontece, né? Mas a teologia, sim, eu gosto, fiz o básico, fiz o médio e ainda pretendo fazer a faculdade. Então, métodos de estudos bíblicos, né? E estudo por método, existe um roteiro para isso, como já disse, e esse roteiro respeita essas etapas que mencionarei agora. Então vamos lá, o texto. Cada uma das etapas que eu mencionar, o texto, contexto, palavras, ideias e paráfrase, sempre trarei três interpretações aqui, ou 3 possibilidades, ou seja, ações dessa etapa, ferramentas principais dessa etapa e obras auxiliares. Então, a primeira etapa é o texto. Quais são as ações que deve se tomar em relação ao texto bíblico, então? Ler o texto várias vezes, definir o gênero literário, porque a Bíblia ela possui diversos gêneros literários, anotar tudo. Então, essas são as ações com relação ao texto. Quais são as ferramentas? Se possível, ter várias versões da Bíblia, eu mesmo só tenho 2, que é a João Ferreira de Almeida e a NVI, e caneta e papel para anotação, ou mesmo celular, enfim, fontes de pesquisa, né? E obras auxiliares, concordância bíblica e dicionário da língua portuguesa, pode ajudar muito. Hoje tudo na internet, né? Então essa é a primeira etapa, o texto. Segunda etapa, como um roteiro para estudo por método, é o contexto. Ou seja, quais são as ações em relação ao texto bíblico? Observar nomes de lugares e pessoas naquele texto que você está lendo. Quem, para quem, quando, onde, que, por quê. São perguntas que precisam ser respondidas observando o contexto do texto e anotar tudo. Então essas são as ações. Agora as ferramentas principais são ter uma concordância bíblica, introduções dos livros. De cada livro bíblico ele tem uma introdução se for uma Bíblia de estudo, né? E aí as obras auxiliares, um atlas bíblico ajuda e muito a entender o contexto, com toda certeza. Livros sobre arqueologia e cultura bíblica também ajuda muito. E obras sobre a vida, costumes e cultura dos tempos bíblicos, que inclusive tem uma playlist aqui no canal. Informações sobre pesos, distâncias, valores, enfim, tudo que envolve a cultura daquele texto, do ponto de vista cultural, vai te ajudar a identificar o contexto, ou entender melhor o contexto. Terceira etapa, então, palavras. Anotar quaisquer palavras obscuras ou desconhecidas, verificar na concordância quantas vezes a palavra aparece no livro e, novamente, fazer anotações. As principais ferramentas nesse caso são, nessa terceira etapa, né, que são as palavras, concordância bíblica, léxico bíblico, línguas originais, geralmente grego e latim, grego e hebreu também latim, né, mas poucas pessoas têm algum domínio sobre isso, mas quem tem esse domínio ajuda muito. E traduções das Bíblias, né, e obras auxiliares, dicionários bíblicos e da própria língua portuguesa. Então essa é a terceira etapa, né, texto, contexto e palavras. Quarta etapa, ideias. Quais são as ações tomadas diante do texto? Anotar a ideia principal do texto, sempre tem um tópico frasal, sempre tem algo que realmente encerra ou então resume tudo aquilo ou a ideia principal do texto. Ler outras versões para comparação, use outros livros e comentários para contrastar seu pensamento com o de outros intérpretes. Então essas são as ações. Quais são as ferramentas principais nesse caso?
concordância bíblica, notas bíblicas de rodapé, dicionários bíblicos, comentários bíblicos, artigos de revistas, monografias, teses, dissertações, coisas desse tipo. E obras auxiliares, obras sobre a história da igreja, das doutrinas cristãs, para avaliar historicamente a interpretação das ideias bíblicas, obras sobre a história da interpretação. Bom, e por fim, a última etapa desse estudo por método, ou seja, texto, contexto, palavra e ideia, agora a paráfrase, que é a reescrita. Então, quais são as ações necessárias diante do texto bíblico? Reescreva ou escreva o texto nas suas próprias palavras, se houver interesse. Revise a ortografia e dê para alguém ler para você e dizer o que entendeu daquilo. Isso no caso de uma paráfrase, que aí já é um nível mais avançado, né? E livros de quais são as ferramentas principais, ter livros de gramática e redação ajuda muito. Ou consultar esse tipo de texto. E obras auxiliares, livros sobre comunicação oral e escrita, livros sobre hermenêutica bíblica também ajudam. Então esse foi o vídeo de hoje, um roteiro para o estudo bíblico baseado no estudo por método, ou seja, regras de interpretação observando o texto bíblico no ponto de vista do texto, do contexto, das palavras, das ideias e da paráfrase. No próximo vídeo eu quero já tratar sobre um próximo método que se chama método analítico, que esse que eu tratei no vídeo de hoje é o método o estudo por método, né? Ou seja, um roteiro para o estudo metódico da Bíblia. Valeu!